Salmo 110, Salmo de Davi. Sobre a exatidão deste título, não pode haver dúvida, uma vez que nosso Senhor, em Mateus 22, diz: Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor. Contudo, alguns críticos têm apreço em encontrar novos autores para os Salmos, de modo que ousam insultar abertamente o próprio Senhor Jesus. Para evadir-se de encontrar Jesus aqui, eles leem o título, Salmo de ou concernente a Davi, como se não fosse apenas escrito por ele, como sobre ele. Mas aquele que lê com entendimento pouco verá de Davi aqui exceto como escritor. Ele não é o assunto do texto no menor grau que seja, mas Cristo é por completo. Muito foi revelado ao patriarca Davi. Como são cegos alguns homens modernos, mesmo em meio ao vigente esplendor de luz, se comparados com este poeta-profeta da obscura dispensação, que o Espírito, que falou pelo homem segundo o coração de Deus, nos dê olhos para ver os mistérios ocultos deste maravilhoso salmo, em que cada palavra tem uma infinidade de significado. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: quão grandemente deveríamos valorizar a revelação de seu diálogo particular com o Filho, aqui tornado público para o renovo de seu povo. O que é um homem para que o Senhor transmita seus segredos para ele? Assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Almeida Revista e Corrigida. Longe da vergonha e do sofrimento de sua vida terrena, Jeová chama Adonai, nosso Senhor, ao repouso e honras do seu trono celestial. Sua obra está consumada, e ele pode se assentar. E ele pôde se assentar. Foi bem executado, e ele pôde se assentar à direita. Terá grandes resultados, e ele pôde, portanto, aguardar calmamente para ver a vitória completa, que certamente virá em seguida. Sendo assim, não temamos jamais pelo futuro, enquanto vemos nosso Senhor e representante assentado em calma expectativa. Nós também podemos nos sentar em atitude de certeza pacífica e, com confiança, aguardar o grande desfecho de todos os eventos. Charles Haddon Spurgeon. O colocar os inimigos de Cristo como escabelos sob seus pés também denota duas coisas em referência a Cristo. Primeiro, seu descanso, e segundo, seu triunfo. Colocar-se de pé, no frasear da Bíblia, denota ministério e assentar-se, o descanso, e não a postura tão cômoda como assentar-se com o cabelo sob os pés, até que os inimigos de Cristo estejam todos sob seus pés. Ele não está plenamente em seu descanso. Aqui eles pisoteiam Cristo em sua palavra, seus caminhos, seus membros. Fazem os santos se curvarem diante dele, para que passem, como se fossem pavimento do chão. Eles pisam o sangue da aliança e o santuário do Senhor e envergonham Cristo. Mas nisto sua própria medida retornará para eles. Eles serão coagidos a confessar, como Adoni-Bezek. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Condensado de Reynolds. Além disso, porque nosso rei tem os seus inimigos sob seus pés, consequentemente também trará nossos inimigos sob nossos pés, pois sua vitória é nossa. Deus seja louvado, ele que nos deu a vitória por meio de Cristo, nosso Senhor. Joshua Arnett. Versículo 2. O cetro do seu poder. Também não estaria errado aquele que chamasse a cruz de cetro de poder, pois este cetro transformou mar e terra e os encheu com vasto poder. Armado com esse cetro, os apóstolos foram adiante por todo o mundo e cumpriram tudo o que fizeram, iniciando em Jerusalém. A cruz que
Para os homens parece o próprio emblema de vergonha e fraqueza. Era, na verdade, o poder de Deus. J. J. Stewart Perron, de Sião. Não precisamos dizer muito sobre a onisciência de Deus. É demonstrada no maravilhoso fato de que na exata terra da aliança, exatamente no meio desse povo que rejeitou e crucificou o Salvador, a primeira igreja de Cristo na terra foi estabelecida. O que teriam dito os opositores e blasfemos caso fosse diferente? Caso tivesse a comunidade cristã sido formada em qualquer um dos países pagãos? Não teria sido considerado como ficção de sacerdotes idólatras? Israel disperso entre as nações e a igreja de Cristo tendo sido iniciada em Sião. Em Jerusalém são os monumentos mais maravilhosos e perenes, além de ser testemunho incontestável da verdade do cristianismo. Benjamin Weiss. Versículo 3. O teu povo será muito involuntário. Almeida Corrigida, Revista Fiel. Voluntário para fazer o quê? Eles estarão dispostos enquanto outros não estarão dispostos. O simples termo voluntário é muito expressivo. Denota bela condição das criaturas que se sujeitam a ser forjadas e movidas de acordo com a vontade de Deus. Eles permitem que Deus opere neles o que quer, o querer e o efetuar. Dispõem-se a morrer para todo o pecado. Voluntariam-se para crucificar o velho homem ou o eu, para que o novo homem ou Cristo possa ser formado neles. Voluntariam-se para abrir mão de seus próprios pensamentos e propósitos, para que o pensamento e os propósitos de Deus possam ser cumpridos neles. Voluntariam-se para ser transferidos dos passos naturais da queda humana para os passos de ascensão humana promovidos por Deus, ou para permanecermos na simplicidade de nosso texto. Deus é a vontade e eles são os voluntários. Deus os adornará com a salvação, porque não há nada neles que impeça a sua obra. Eles serão sábios, serão bons, serão amáveis, serão como o Senhor, pois são muito voluntários. E então procede de Deus um Espírito poderoso, cuja tendência plena é transformar suas criaturas semelhantes a Ele. John Pulsford. Seria eu um desses muito voluntários? Não apenas minha obediência e lealdade garantidas por uma convicção da verdade, mas meu coração inclinado e minha vontade renovada para fazer a vontade de Deus, para conduzir a vontade de Deus, para coincidir com a vontade de Deus. Isso com tranquila, se não entusiástica concordância de coração, vendo aquele que é invisível e agarrando-me às minhas apreensões vivas de sua pessoa e caráter, toda indisposição, seja prática ou que espreita o coração, nasce da incredulidade, em uma falha no perceber o Senhor e seus propósitos. A cura, portanto, para toda a minha miséria e meu pecado é mais fé, mais de Cristo e mais proximidade a Ele. Isto me permite buscar e pedir com sinceridade, sempre crescente. Alfred Edersheim. No dia do teu poder. É um poder cativante, encontra o pecador e interrompe seu percurso insano, como no caso de Saulo de Tarso. É um poder que traz convicção e ensina o pecador que ele está arruinado em todos os aspectos e o leva a clamar: que devo fazer para ser salvo? É um poder que concede vida, aviva almas mortas e eventualmente levantará cadáveres de suas sepulturas. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Este é o estilo de Jeová. Eu desejo, eles conseguirão. Ninguém mais ousa falar desta forma. É também poder libertador. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Theophilus Jones.
com santos ornamentos. Os soldados de Deus só podem manter seu caminho pela autoconsagração sacerdotal. Por outro lado, os sacerdotes de Deus só podem preservar sua pureza pelo conflito permanente, William Cain. Versículo 4. Chegamos agora ao coração do Salmo, que é também o próprio centro e alma de nossa fé. Nosso Senhor Jesus é um sacerdote rei pelo antigo juramento de Jeová. Nunca surgiu outro como ele. Desde os seus dias, pois, sempre que os reis de Judá tentavam se apoderar do ofício sacerdotal, eles eram levados de volta à sua confusão. Deus não aceitaria outro rei sacerdote a não ser o seu filho. O ofício de Melquisedeque era único. Ninguém o precedeu ou sucedeu. Ele surge na página da história misteriosamente. Não nos é dado linhagem, data de nascimento, nem a menção de morte. Ele abençoa Abraão, recebe dízimo e desaparece de cena em meio a honras que demonstram que ele era maior que o fundador da nação escolhida. Ele é visto apenas uma vez e esta é suficiente. Arão e sua semente vieram e foram, seu sacrifício imperfeito continuou por muitas gerações, porque não tinha finalidade em si, jamais lhes traria a perfeição. Nosso Senhor Jesus, como Melquisedeque, se coloca diante de nós como sacerdote de ordenação divina. Não se tornou sacerdote por nascimento carnal, como os filhos de Arão. Ele não menciona pai, mãe, nem genealogia como seu direito ao ofício sagrado. Ele se firma em seus méritos pessoais em si mesmo somente. Como homem algum veio antes dele em sua obra, assim nenhum poderá segui-lo após ela. Sua ordem começa e termina em sua própria pessoa e nele é eterna. Não teve princípio de dias nem fim de existência. O rei sacerdote esteve aqui e deixou sua bênção sobre a semente que criou e agora. Ele está assentado em glória, em seu caráter completo, espiando por nós pelo mérito de seu sangue, exercitando todo o poder em nosso favor. Charles Adam Spurgeon. Em sua coroação nada ouvimos, mas o Senhor disse: assenta-te à minha direita. A regra de todo mundo é imposta a nosso Salvador por comando e até mesmo nisto Cristo mostrou sua obediência a seu Pai, de modo que tomou sobre si o governo de sua igreja. Porém, na consagração de Cristo temos muito mais cerimônia e solenidade. Deus, seu Pai, faz um juramento e expressa minuciosamente a natureza e condição de seu ofício. O sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E ele confirma sobre o Senhor para sempre, dizendo: permanece sacerdote para sempre. Daniel Fiatley. Acho que é assim que pronuncia. Que doutrina as Escrituras fornecem que seja mais confortante para uma alma desfalecida do que esta? Deus jurou o seu Filho como sacerdote para sempre, para nos santificar e purificar-nos de nossos pecados e apresentar todas as nossas petições a seu Pai? Que pecado pode ser tão hediondo, para o qual tal sacerdote, por sua oblação, não oferece purificação? Que causa pode ser tão desesperadora em que, advogando ele, não haja triunfo? Podemos ter certeza de que Deus não se endurecerá diante de nossa súplica, pois Ele mesmo nomeou para nós tal intercessor, a quem Ele nada pôde negar, e para esse fim estabeleceu à sua destra, para interceder por nós. Abraham Wright. Foi maravilhosa humildade dele o lavar os pés de seus discípulos, mas em sua divina pessoa lavar nossa alma impura está muito acima do conceito humano, pois parece estar abaixo da majestade divina. Não há nada tão impuro quanto uma consciência ilícita, questão tão sórdida, corrupção tão apodrecida e repugnante como se encontra nas chagas de uma mente ulcerada. Sim, o Filho de Deus garantiu que as lavaria e banharia em seu próprio sangue. Oh, profundidade insondável de humildade e misericórdia! Outros sacerdotes foram designados por
homens para o serviço de Deus, mas Cristo foi designado por Deus para o serviço e salvação dos homens. Outros sacerdotes aspergiram o sangue de animais para salvar os homens, mas ele derramou seu próprio sangue para nos salvar. Nós que somos mais do que animais, nós que somos mais como animais do que homens. Outros sacerdotes ofereceram sacrifício por si mesmos. Ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. Outros sacerdotes foram alimentados pelos sacrifícios que o povo trazia. Mas ele nos alimenta com o sacrifício do seu próprio corpo e sangue. Finalmente, outros foram designados sacerdotes apenas por um período de tempo. Ele foi ordenado sacerdote para sempre. Daniel Fetley. Versículo 5. Esta é a nossa consolação que nos mantém e alegra nosso coração, que jubila contra a perseguição e ira do mundo. Por termos um Senhor como Ele, que não apenas nos liberta do pecado e da morte eterna, mas também nos protege e liberta em sofrimento e tentações, de modo que não afundamos sobre eles. E ainda que homens se irem de modo extremamente brutal contra cristãos, contudo, nem o evangelho nem o cristianismo perecerão. Esses homens terão suas cabeças destruídas contra ele. Martinho Lutero. Versículo 6. Esmagará cabeças por toda a terra. O monarca da maior nação não poderá escapar da espada do Senhor. Nem mesmo o temido príncipe espiritual que governa os filhos da desobediência será capaz de escapar sem uma ferida mortal. Papa e padre cairão com Maomé e outros enganadores que são agora chefes do povo. Jesus reina e eles devem perecer. Charles Haddon Spurgeon. Este salmo foi bem designado como a coroa de todos os salmos, do qual Lutero disse que é digno de ser revestido de joias preciosas. Alfred Edersheim. Os antigos, pelos escritos de Cassiodoro, denominam este salmo de o sol de nossa fé, o tesouro do decreto santo. Curto em palavras, mas infinito em sentido. Teodorico observa como é relacionado com o salmo anterior. Naquele ele disse: temos sua cruz e sofrimentos, aqui sua conquista e seus troféus. Pois ele surge como o herdeiro visível do Onipotente, o esplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, agraciado com um título, meu Senhor. 2, lugar, assenta-te à minha direita. 3, poder, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. John Prideaux. Prideaux. John. Não sei pronunciar. Tulipa.